Bem-vindo ao primeiro Congresso Brasileiro de Ayurveda online, aberto e gratuito. Então, falando sobre a prática de pranayamas e a prática de meditação. Uma das coisas que o yoga tem como clássico é a postura do chinesinho, onde uma perna está dentro da outra perna assim, e você está sentado numa posição que se chama posição da postura do lótus. Existe uma outra postura, que é uma postura Siddhasana, que é uma postura onde um dos seus calcanhares está encostando no períneo e o outro está por cima dessa postura. E você fica com os seus pés relativamente travados também, que é uma postura comum para a prática de pranayamas e a prática de meditações. Existe uma outra postura, essa eu ainda não consigo fazer, eu aprendi há pouco tempo, que se chama swastika, que você coloca uma perna por dentro, aí a outra perna, ela vem por dentro da outra perna. Esse pé, ele meio que passa por de dentro. Em vez de você fazer a postura do lótus assim, em vez de fazer para fora, você faz para dentro. Só que você precisa estar com o teu tornozelo extremamente flexível para fazer essa swastika. Depois como é que sai disso? Tranquilo, para a pessoa que faz de boa, entrar é muito mais complicado. Então, assim, a postura do... Como é que é o nome disso? A postura do lótus, ela tem uma característica de depender de uma flexibilidade muito grande dos joelhos, certo? Você tem que afrouxar o teu joelho novamente até você sentar confortável nessa postura. Eu, a princípio, levei um ano praticando yoga específico para melhorar essas articulações, até que um dia eu consegui sentar no meu primeiro lótus e ficou ali. Tá. Aí depois de um tempo eu consegui fazer a lótus pro outro lado também. Vocês vão ver que no início não é igual. Você tem um lado que você consegue fazer a lótus, no outro não. É claro que as pessoas que são muito elásticas, isso não é bem assim. Mas eu acho que, via de regra, a maior parte da população mundial hoje em dia não vai simplesmente sentar, botar as perninhas assim, cruza uma perna por uma virilha, pega a outra perna, joga na outra virilha, os dois pés estão virados para cima e a pessoa está com um sorriso no rosto, certo? Isso não é tão comum. Essa outra postura do Siddha eu acredito, como essa eu não faço tantas vezes, eu não tenho certeza qual é o pé que fica embaixo, mas eu me lembro que eu consigo fazer ela fácil, então é o esquerdo embaixo e depois o direito em cima, certo? Isso influencia o fluxo de prana também. Essa é uma postura mais relacionada ao controle do ímpeto sexual. Então as pessoas que têm ainda uma bastante dificuldade de meditar porque tem muitos desejos acontecendo, esses dois calcanhares estão encostando no segundo e no terceiro chakra. Então ela tem uma função de ser travas nesses chakras, que estão muito relacionados aos desejos do mundo material, ok? A swastika é de boa sorte. Então essa outra postura, que é a postura que eu aprendi há pouco tempo a fazer, você pede mais flexibilidade dos seus tornozelos. É uma coisa meio esquisita. E aí essa perna daqui, ó, tem que entrar aqui por dentro agora. E ela sai aqui por cima. Isso eu ainda não consigo fazer. Eu não sei. Esse é mais difícil, ok? Mas além dessas três posturas, que são posturas que, bom, qualquer dia eu treino mais. Mas entendeu qual é o princípio, né? O primeiro pé, ele está com o pé para dentro do joelho e o outro vem por debaixo, certo? Ele não faz que nem a da lótus que você traz por cima. Bom, além dessas, tem uma postura que se chama Sukhasana, para a pessoa que começa o mundo da meditação, que é uma postura que começa muitas aulas de Hatha Yoga, no Shaiva Iyengar também. Você senta e forma um quadrado com a sua perna. A primeira perna está de uma maneira confortável. A segunda perna está de uma forma confortável, onde você já tem algum grau de coluna ereta e sustentação.
só que o teu corpo ele não relaxa tão completamente quanto nas outras posturas. Essa postura do Sukhasana, que fica mais ou menos assim, ela é uma postura que você está bem sentado, mas ainda não completamente relaxado. A característica dela principal é que a perna de baixo, ela está mais ou menos debaixo da coxa, o pé de baixo, ok? E forma essa estrutura quadrada, certo? Muito bem. Agora, durante a palestra, ela falou sobre, foram pesquisadas durante muito tempo até se chegarem a essas posturas de meditação. Por que a gente não medita assim? Por que a gente não medita de qualquer maneira? Essa é uma informação bastante interessante. O que acontece no nosso fluxo de prana quando a gente faz essas travas com as nossas próprias pernas? Por que essa postura do Padmasana, ela talvez, a postura da Lótus, seja a postura mais elogiada, junto com a do Siddhasana, que é a postura com as travas nos dois baixos chakras. Bom, então vamos entender alguns pontos importantes para uma postura adequada de meditação. Um é que os joelhos eles devem estar confortavelmente abaixo da bacia, certo? Porque quando isso acontece, alguma coisa se reestrutura dentro da nossa bacia e a nossa coluna tem espaço para sentar com o espaço pélvico, ok? Então, por que a gente põe os joelhos para baixo da bacia? Porque isso, sentado no chão, abre espaço interno. Por que as palmas dos pés estão voltadas para cima? Tanto no Siddhasana quanto no Padmasana. Porque isso evita que a gente perca Vyana Vayu pelas extremidades. O que isso significa? Teoricamente, quando você fica numa postura meditativa, você pode ficar ali 5 horas, que seja, sem que isso perturbe o seu fluxo de prana. Quando a gente, por exemplo, está sentado numa cadeira, os nossos joelhos estão abaixo da nossa bacia. Teoricamente, é uma postura confortável de meditar, ok? Mas, como os nossos pés estão em contato com o chão, mesmo que esteja com borracha, o nosso fluxo de energia que vai do centro para a ponta, ele tem uma tendência a ir para o chão, certo? Então, quando a gente faz essa postura que os nossos pés ficam voltados para cima, o nosso Vyana Vayu, que é um aspecto de Vata, que vai para as extremidades, e quando o Vata está funcionando mal, a extremidade fica fria. Quando a gente vira o pé para cima, o que acontece? Ele se transforma em um certo grau em Udana. O que é o Udana? O Vata tem Prana, Udana, Samana, Apana e Vyana. Cada um desses são setores de regulamentação do fluxo energético do nosso sistema. O Vyana é traduzido como aquele fluxo centrífugo, aquele fluxo que está indo para as extremidades e faz esse movimento de uma maneira muito rápida e potente, certo? Então, a estratégia, quando o Vata fala muito assim, exacerbado, etc. e tal, é porque o Vata tem muito Vyana disponível, ok? Enquanto que o Kapha, que tem uma circulação mais lenta, tem um Vyana mais fraco e não fica sempre assim, mais fechadinho, etc. e tal. O Vyana, ele é muito expansivo, de uma forma rápida. O Samana, ele é expansivo, mas ele é expansivo na região mais do abdômen. Então, quando você senta para meditar, a ideia é que você consiga transformar todos os seus fluxos num sentido mais do Udana. Você trava o Apana pelas suas pernas. O Vyana você direciona para cima e você deixa o teu corpo leve. Por isso que toda postura yógica de meditação, ela faz com que você se sinta leve, porque ela desconecta o teu sistema do chão, porque ela tira a sua conexão de Vata com o chão, ok? A não ser que você esteja sentado num chão frio, que aí isso puxa o Vata para baixo, certo? Mas a ideia é, quando a gente senta nessa postura da Lótus, quando a gente senta na postura do Siddhasana, quando a gente senta nessas posturas, a gente, além de garantir uma estabilidade,
é a postura onde a gente tem a maior capacidade de equilíbrio com o mínimo de esforço. Então, por que as posturas iógicas de meditação são o que são? Porque elas têm esse conceito de garantir bastante estabilidade com mínimo gasto de energia, certo? Com um grau de relaxamento muscular fantástico. Até hoje, são as posturas que a gente descobriu mais fáceis de você se sentir extremamente leve. Mais que isso, talvez só no espaço. Só que os yogis de antigamente, eles não visitavam o espaço com uma frequência tão grande. Então, a forma na Terra de você se sentir um pouco mais livre da gravidade é fazendo com que o teu apana, que é o fluxo que leva para baixo, esteja desconectado com a Terra. Isso daqui, ó, tem a sensação de leveza. É muito fácil levantar o corpo nisso daqui. Tem uma galera iógica que gosta de chamar de voo iógico. Eles ficam treinando isso para o movimento de batida no chão da perna, fazer um kick, tipo de um sapo das pessoas. Mas isso é só uma coisa assim mais acrobática. O ponto é o seguinte, sentar nessa postura te traz menos apego ao solo. Porém, te deixa estável, ok? Te deixa conectado, mas não grudado. E o fato do Viana estar voltado para cima evita que a sua energia, que vai do centro para a periferia de uma maneira muito explosiva, se perca pelas suas solas. Da mesma forma, quando você quer meditar de uma maneira mais centrada aqui, você fica com as tuas palmas das mãos voltadas para baixo. Quando você quer aumentar o atributo de Akasha, você medita com as palmas das mãos voltadas para cima. Aí tem toda a ciência dos mudras. Cada um dos mudras que você faz, ou mudras, vai fazer com que um fluxo de prana pelos nadis fique de uma maneira diferente. Mas supondo que você esteja sentado, com a palma da mão voltada para cima, isso é uma ótima postura de aumentar a tua disponibilidade de espaço no sistema. Esse gesto que a gente faz de pedir esmola, que é de mão aberta, é um mudra no sentido de permitir que haja espaço. Quando a gente faz isso, quando a gente estende a mão dessa maneira, a gente de alguma forma põe o céu na nossa mão. A gente permite que haja espaço na nossa mente. Quando a gente descansa dessa maneira, toda a nossa musculatura da parte do pescoço, do trapézio, nosso ombro está aberto, nosso diafragma consegue se expandir de uma maneira confortável, nosso pulmão tem espaço torácico. E é por isso que normalmente a gente medita com a palma da mão para cima. Porque no momento que a gente vira a palma da mão para baixo, isso já é suficiente para contrair suavemente essa região do tórax. Se vocês quiserem, vocês podem fazer essa experiência. Fica com a palma da mão para cima e depois vira ela para baixo. E vê que vai virando devagar e vai tomando consciência da região torácica. Faz isso devagar que você percebe que o tórax vai se fechando. E no momento em que o tórax se fecha, sua capacidade pulmonar se reduz. E a prática do pranayama envolve muito a concepção de você conseguir expandir a sua ingestão de oxigênio e manter a sua metabolização do prana em nível elevado com a retenção, com o pulmão cheio. Com o pulmão esvaziando, ele desintoxica. E quando você faz retenção com o pulmão vazio, você diminui tecidos. Mas aí já é uma outra parte da fisiologia do yoga. O que é importante é entender que todas essas coisas que a gente muitas vezes na nossa cultura vê de uma maneira um pouco apressada, existe pesquisa fisiológica e pesquisa anatômica avançadíssima no mundo do yoga. É muito interessante olhar o yoga de uma maneira não só teórica, não só vivencial, mas também aprofundada. Olhando cada uma das coisas e falando por que isso está assim, por que isso está assado. Isso traz muita riqueza às práticas do yoga. Inclusive yoga asana e outras formas de yoga também. Ok? Mas gostaram dessa história de virar uma palma para uma e para cima? É observável, é muito simples, mas dá para ver na mesma hora a diferença. Certo? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!